Na vida a gente tem, na criação, existem duas forças e elas são contrárias. É um cabo de guerra constante. Uma força para fora e outra força para dentro. Isso pode ser entendido como espiritualidade, pode ser entendido como ciência, mas essas duas forças operam. Se a gente pensar num aspecto científico, isso é chamado de força centrífuga e força centrípeta. Vocês devem estar pensando, que raio que tem a ver isso com Jesus? Ele era professor de ciências? E essas forças estão constantemente, entre aspas, duelando, fora e dentro. Na Bíblia tem uma passagem onde essas duas forças são tratadas, mas com nomes diferentes. Eu vou ler essa passagem e depois a gente vai entender o que Jesus está ensinando a gente. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ela foi querer dar uma bronca na irmã, levou uma bronca, coitada. Volta para a cozinha. Deu para entender essas duas forças ou não? Uma para fora, outra para dentro. Isso pode ser representado dessa maneira. A força centrífuga nos leva para extroversão, para fora. Nos tira do centro. E a força centrípeta nos leva para o centro, para dentro, para o equilíbrio. Se a gente pensar na natureza, é isso também. Então vamos supor o exemplo de um furacão. No centro do furacão é agitado ou é calmo? Calmo. O olho do furacão, calmo. Mas se você vai para fora, já era. O oceano, para fora, ondas e agitação. Para dentro, paz. Ser humano, para fora, Marta. Inquieta, preocupação, agitação. Para dentro, calmaria. Então, Jesus, ele falou quase nada, ele só deu uma bronca na Marta aqui, ele não fez nenhuma pregação. Mas essa história, a vida dos mestres, como a gente falou no primeiro dia, a vida em si dos mestres é um ensinamento para cada um de nós. É interessante esse termo, eu estava pensando isso agora. Se você fala, essa pessoa é uma pessoa centrada, o que vem na sua cabeça? Calma e equilibrada. E se você fala, essa pessoa é um marginal, você tem uma impressão boa, mas
Eu não sei se tem a ver com isso, mas fora e dentro. O Guruji falou que isso pode representar também ciência e espiritualidade. A ciência tenta comprovar a verdade para fora, no mundo, na criação. Viaja para os planetas, e o que a espiritualidade faz? Tenta se conectar. Um está querendo provar, descobrir, e o outro está querendo se conectar com a verdade. Um está fazendo o caminho fora e o outro está fazendo o caminho dentro. O objetivo é um só, mas por caminhos diferentes. Os dois vão chegar. Talvez um caminho seja um pouquinho mais longo, mas vão chegar. Porque a verdade é uma só. A forma de conexão é diferente. Um é para fora e o outro é para dentro. Esse ato de ir para fora, que Jesus deu uma bronca na Marta, tem vários nomes no caminho espiritual, na espiritualidade. Um deles, ele é chamado de Maya, o poder ilusório na criação. Tem uma força que leva a gente para fora, tem uma força que faz a gente buscar tudo fora, mesmo batendo a cabeça, mesmo se frustrando, a gente não desiste. Tem algo puxando a gente. Esse poder ilusório é chamado de Maya. Um outro nome, esse é um nome na Bíblia, é um nome um pouquinho mais pesado do que Maya, e é chamado de Satã. Satã não é alguém que vive no subsolo, no caldeirão, esperando o próximo chegar. O que é Satã? Tudo que te desvia, tudo que te distrai da sua verdadeira natureza, tudo que te faz esquecer de quem você é, tudo que te ilude é esse poder. E ele é chamado na Bíblia de Satã. Ele foi tentar Jesus no deserto. Então, essa força centrífuga em nós nos distrai, nos faz esquecer e nos deixa preocupados. Então, o que é Satã? A tentação de Satã nas nossas vidas, essa força, não é algo terrível, uma forma assustadora ou algo. São coisas sutis. Por exemplo, você está num estado de calma e você fica preocupado, não é essa força que te tirou do eixo? Você perdeu o equilíbrio. Você estava tranquilo e feliz. Veio uma notícia e você começou a ficar com medo e inseguro. Vai ter guerra, vai acabar o mundo. Saiu do equilíbrio, centrífuga. Essa é a força. Você sabe que você está de dieta e não pode comer aquilo que vai te fazer mal. Algo dentro de você te puxa, você abre a geladeira e enfia aquilo lá na boca? Que é isso? Satã. Não vai aparecer alguém com um tridente e espetar o seu traseiro. Mas essas forças que te levam para fora também podem ser chamadas esse nome. E um outro nome é Prakruti. Isso é em sânscrito. Prakruti significa natureza. E o que compõe toda essa criação que te puxa para fora? Eles dizem que são 24 elementos que compõem essa força que te puxa para fora. E quais são eles? 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Que mais? Os 5 sentidos. Eles te põem para fora. Que mais? 5 órgãos de ação, que são pés, mãos, ânus, genital e língua. Eles também te levam para fora. Você não vai usar o seu pé para ir para dentro, nem sua mão, é tudo para fora. Mais 5. 5 áreas vitais, são energias que fazem esse corpo inteiro funcionar, chamado pranas. No final de hoje vai ter chamado oral, viu? Espera. E o último, mas faltam 4. Espero que eu não tenha errado nas contas. Quais são esses 4? Mente, inteligência, ego e memória. 24 componentes
que fazem essa força centrífuga atuar, agir, e que nos levam para fora. E que levou Marta a levar uma bronca. Marta e Maria. Uma para dentro, outra para fora. Quanto tempo nós somos Marta? Quanto tempo nós somos Maria? Vocês estão levando bronca de Jesus ou... E o que Jesus disse? Ele falou assim: Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. O que ele estava querendo dizer? O que é a característica de Prakruti? O que é a característica de centrífuga? O que é a característica do mundo externo? Sempre lhe será tirado. Sempre. E qual a característica da centrífuga, centrípeta interna? Nunca lhe será tirado. Ela é eterna. Externamente, sempre quando você for direcionado por essa força para fora, aquilo que você se conectar tem data de validade, sim ou não? Em algum momento vai ser tirado. Tudo. Isso faz parte. Muitas coisas foram tiradas da sua vida já ou não? Você era bebê, seu, o seu estado de bebê foi tirado de você? Foi. Você virou um jovem. O jovem foi tirado de você? Foi. Você virou um adulto. Depois disso, velhice. Um cabelo branco aqui, outro ali, uma ruguinha aqui, um negócio ali. E depois da velhice, algo mais vai ser tirado. Esse corpo vai ser tirado. As pessoas são tiradas das nossas vidas, o dinheiro é tirado das nossas vidas, tudo é tirado. Os pensamentos vêm e vão. Então, ele falou para Marta, Marta, tudo que você está alucinada aí, uma hora vai acabar. Não se preocupa tanto do jeito que você está. Mas o que a Maria escolheu não vai ser tirado. Ela escolheu o que é eterno. Então, o que Jesus estava falando? Não coloca como meta da sua vida, como objetivo da sua vida, a sua razão de viver, o caminho externo. Porque ele vai sempre acabar. Ele é sempre temporário. E ele é sempre incerto. A razão da sua vida tem que ser o outro caminho, o interior. Porque ele é eterno. É uma mensagem simples e algo para a gente refletir. Qual é a razão do meu viver? O que me faz acordar? O que me faz andar? O que me faz mover nesse mundo? É um objetivo externo ou é um objetivo interno? Por que eu acordo? Por que eu ganho dinheiro? Por que eu tenho amigos? Por que eu... Qual é a razão de tudo isso? Eu entendo ou não? Se eu não entendo, eu estou abraçado por Maia. Eu estou abraçado por força centrífuga. E eu estou andando às escuras. E é sempre temporário. E é por isso que eu estou preocupado. Se a razão do meu existir, se a razão do meu viver, se a razão da minha felicidade é o externo, sempre eu vou estar preocupado. Sempre eu vou ser Marta. Se tiver alguma Marta escutando, não leva a sério. É só... O que ele está querendo dizer é: você tem que alinhar o seu objetivo, você tem que entender a razão do seu existir. Ele fala, em outro momento ele fala, buscai os tesouros, não esse tesouro da terra, que os ladrões roubam, que enferruja, que as traças comem. Tudo acaba, esse tesouro que você está buscando vai acabar. Ou é a traça, ou é o ladrão, ou é a ferrugem. As pessoas falam, eu estou meio enferrujado. Por quê? Esse tesouro está... Buscai, que tesouro ele fala? O reino, esse não acaba. Outras palavras. E é por isso que Jesus, em outra passagem, falou de uma maneira
muito, quase que violenta. Muitas pessoas não entendem isso. Se você não odiar seu pai, se você não odiar sua mãe, se você não odiar seu filho, se não, você não odiar seu marido, sua esposa, se você não odiar a si mesmo, você não pode me seguir. Oh, uau! O que ele estava querendo dizer? Não é sai odiando todo mundo. Mas a gente está tão apegado a esses nomes e formas, a gente está tão apegado a Prakriti, essa força centrífuga, que para a gente só existe isso. E enquanto na nossa cabeça você olhar para sua esposa e você enxergar somente aquela forma como sua esposa, você está sendo iludido. Se você enxergar qualquer outra coisa externa como a razão do seu viver, o que ele queria dizer nessa frase impactante de odiar, odiar? Muda a sua relação com o mundo. Entende que por trás dessas formas, por trás daquilo que você chama de pai, mãe, filho, esposa, e que você chama de você mesmo, existe uma outra forma, a forma divina, que é eterna. Enquanto você só amar as formas, você vai sempre sofrer e vai estar sempre com medo, porque as formas estão sempre mudando, e as formas estão indo e vindo. Odiar significa estabelece uma relação diferente, estabelece uma relação divina com o mundo. Essa, na verdade, a gente falou agora de ciência e falou da razão do nosso existir, mas é um ensinamento muito prático também. O que significa essa Marta e Maria nas nossas vidas? Porque tá bom, agora eu entendi, a minha razão de existir é essa coisa que nunca acaba, é essa eternidade, é esse tesouro do céu. E aí o que eu vou fazer? Largar tudo? Para perseguir esse tesouro dos céus, eu abandono tudo? Até mesmo um monge é chamado de renunciante. Ele largou tudo? Não. Mas eu preciso aprender a viver. Vamos supor, se depois de Marta ter levado, ela foi lá se queixar, ela levou um esculacho de Jesus. Se ela falasse, então, tá bom, agora eu já sei, a Maria escolheu a melhor parte, eu também vou sentar lá. Vamos supor que ela chegasse e sentasse no pé de Jesus junto com Maria. O que vocês acham que Jesus ia falar? Bem-vinda? Ele ia falar, o que você está fazendo aqui? Você me convidou para vir almoçar na sua casa e agora você senta aqui ou a comida vai queimar ou não vai ter comida. Vai trabalhar. Ele ia levar uma bronca? Ela ia levar outra bronca, duas seguidas. É meio complicado esse negócio. Aí ela vai falar, tá bom, mas o que você quer então que eu faça? Você fala que ela escolheu a melhor parte, agora eu fico com a pior parte e você não me deixa pegar a melhor. Uma vez eu estava morando na Índia e a gente estava inaugurando um templo da Kriya Yoga. E aí a minha missão, a minha função era, lá na Índia eles reverenciam as pessoas, eles lavam os pés. E a minha função era ficar com um banquinho e todos os monges que chegassem, eu tinha que lavar os pés. Eu falei, legal. Então eu tinha uma função. E aí começou a chegar um, dois, três, de repente chegaram centenas de uma vez. E eu com um banquinho desse tamanho e um copinho de água. E aqueles monges embaixo do sol chegando. Aí eu olhei para uma outra pessoa que estava comigo e ele falou: deixa de lado isso. Deixa de lado isso. Ele tava todo mundo no sol. A água estava quase fervendo. Aí eu falei: tá bom, então pelo menos eu vou fazer alguma coisa. Eu vou reverenciá-los, eu vou me curvar, porque é uma tradição na Índia. Eu vou me curvar aos pés deles, porque eles são considerados santos, pessoas. E aí eu fui lá e me curvei. Só que eu demorei um pouco mais no chão, porque eu comecei a orar naquele sol.
De repente eu levei uma bordoada. De quem? Do Guruji. Quando eu levantei, parecia um leão em cima de mim, soltando labareda. Eu nem entendi o que ele falou. Eu não sei se ele falou na língua dele ou se eu que não estava. Ele estava louco da vida. Qual era a sua função? Lavar os pés. Quem mandou você vir aqui agora e reverenciar e se curvar aos pés? Ou seja, ele despedaçou a minha Maria. Eu deixei de ser Marta e fui ser Maria. Quem mandou você ser Maria agora? Eu mandei você ser Marta. Levei uma entortada. Outra vez eu estava morando em Miami, depois de uns anos. Teve a primeira sessão de meditação, depois ia ter a segunda. Eu falei, já meditei uma vez, agora eu vou ajudar o pessoal. Se alguém, era domingo, as pessoas iam comer no ashram. Falei, talvez as pessoas precisem de ajuda. Então, eu não fui participar da segunda meditação. Aí entra o Guruji no escritório. O que você está fazendo aqui? Falei, bom, eu já meditei. O que está acontecendo lá dentro? Meditação. E como você pede a meditação? Já para dentro. Despedaçou minha Marta. Vai ser Maria. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que aprender a viver. Não dá para ser só Maria. E não dá, e não deve, e não pode ser só Marta. E isso é chamado, na Bhagavad Gita tem um verso que fala, capítulo 2, verso 50. Só um pedaço. Yoga Karmasu Kaushalam. O que é yoga? Yoga é habilidade ao agir. E a yoga é agir com perfeição. Então, o que significa trazer esse equilíbrio? Primeiro de tudo, você sabe quais são os seus deveres? E você está tentando fazer eles com máximo de atenção e com perfeição tudo que você recebeu de dever? Porque senão você vai sempre ficar perdido, confuso, preocupado. Tem um termo em sânscrito que chama Dharma. O que significa Dharma? Dharma pode significar religião, Dharma pode significar seus deveres, seus papéis no mundo, suas responsabilidades. E tem um outro verso na Bhagavad Gita que fala, capítulo 18, verso 47. É melhor você fazer o seu Dharma ou o seu dever, suas responsabilidades, mesmo que mal feito, do que fazer o dos outros bem feito. Por exemplo, Marta tinha um dever. Qual era o Dharma dela? Cozinhar para Jesus. Onde estava a cabeça dela? Maria, que estava no pé de Jesus. Ela não estava cozinhando direito e ela não estava com Jesus. Ou seja, ela não estava fazendo o Dharma dela e ela estava se metendo no Dharma da Maria. Como é nossas vidas? Vocês sabem quais são os seus papéis? Seus dharmas no mundo? Seu dharma como pai, seu dharma como avô, seu dharma como monge, seu dharma como mãe, como esposa. Você sabe como fazer e você está fazendo correto? O que acontece normalmente com a gente? Vamos falar agora dessa vida no mundo e espiritualidade. As pessoas normalmente que praticam alguma... Quando estão trabalhando no mundo, quando estão... Falam, nossa, eu precisava meditar, eu precisava parar para orar. Então ela está trabalhando e falando, puxa, eu podia estar meditando, eu podia estar orando. E aí quando ela não está fazendo o Dharma correto. E aí quando ela para e fala, agora eu vou meditar, o que acontece? Ela fecha os olhos e fica pensando no trabalho. O dia inteiro ela fica falando, eu não tive tempo para meditar, eu preciso orar, não deu tempo. E aí quando ela senta para orar e para meditar, ela começa a pensar no mundo. Seu Dharma não estava sendo feito. Qual deveria ser uma atitude de Marta? Ela não tinha que abandonar o que ela tinha feito. Mas será que ela não podia lembrar? Eu estou servindo o meu mestre? Eu vou fazer com tanto amor essa comida.
ou esse serviço para ele, que quando ele tiver com fome e ele vai ter essa comida na frente dele, ele só vai lembrar de mim. Não ia ser diferente do que ficar pensando na Maria e invocada com ela? Ela não fez o Dharma. E a bronca foi por isso. Ele não falou assim, o pior é cozinhar, o pior é estar na cozinha, mas o pior é você ter um dever e não cumpri-lo. Como a gente cumpre os nossos deveres? Como a gente vive no mundo e qual a nossa atitude ao fazer nossas responsabilidades? Nós vamos levar bronca ou não? Essas duas tipos de ações também têm nomes diferentes. Em sânscrito. O que Marta estava fazendo chama, alguém sabe ou não? Seva. O que significa seva? Nossas ações, nosso trabalho, nosso servir. E o que Maria estava fazendo chama sadhana. Sadhana significa nossas práticas espirituais, nosso orar, nosso meditar. Então, o que significa Marta e Maria? Nós temos que trazer equilíbrio nessas duas. Você não pode ficar o dia inteiro rezando o terço de olho fechado meditando. Você tem que viver, você tem que trabalhar, mas você tem que achar, primeiro de tudo, um equilíbrio nessas coisas. O seu trabalho não pode atropelar a sua vida espiritual. Mas a sua vida espiritual não pode ser uma desculpa para você não viver, trabalhar e agir e funcionar no mundo. Essas duas têm que ter um equilíbrio. E aí tem um terceiro S que equilibra Seva e Sadhana. Então, aqui em sânscrito, Marta chama Seva e Maria chama Sadhana. E como equilibrar essas duas? Tem o terceiro S, que é chamado Swadhyaya. E o que é Swadhyaya? Discernimento. Deus te deu inteligência. O quanto eu tenho que trabalhar, o quanto eu tenho que meditar, como eu tenho que viver. Usa isso aqui chamado cérebro, usa o seu discernimento, usa o que você escuta da Bíblia, o que você escuta de Jesus, o que você escuta dos gurus, e aplica na sua vida e traz esse equilíbrio na sua vida. O principal ensinamento de Jesus, através da vida dele, através de Marta e Maria, nessa passagem tão pequenininha é: uma vida perfeita é uma vida de equilíbrio entre suas ações de Marta, entre a sua devoção de Maria. Esses dois têm que ser alinhados e equilibrados através de Swadhyaya. Usa a sua inteligência, usa o seu discernimento e vive de acordo. Se você estiver desequilibrado, sua vida vai ser sofrimento. Se você se deixar levar pela força centrífuga, já era, você se afoga. Mas ela vai existir, você tem que viver. Como você vai viver? Nosso mestre, Lahiri Mahashaya, ele dividiu o nosso dia, 24 horas, em 3 partes de 8 horas cada. E ele chamou isso de uma vida perfeita, de uma vida equilibrada. 8 horas para... Quais são as primeiras 8 horas? O que vocês acham? Um falou orar, outro dormir. Alguém deve estar com fome e vai falar comer. Trabalhar. Outro que é workaholic vai falar trabalhar. Então, 8 horas que era para... Ele falou dormir e lazer. Ele colocou os dois juntos. 8 horas para dormir e lazer. Suas diversões. 8 horas para trabalhar e se alimentar. Coitados quem vive em São Paulo, né? Coitado do Lahiri Mahasaya. Se ele visse trabalhando 16 horas por dia, 8 horas para trabalhar e se alimentar. E 8 horas para... Ufa, alguém lembrou de orar, né? Orar, meditar
E nessas 8 horas ele colocou também passar com a família. Porque faz parte. Então, 8 para descansar, relaxar. 8 para funcionar. E o comer faz parte do funcionar. E 8 para Maria. 8 para dentro. E com a sua família isso também faz parte. 8, 8 e 8. Ele chamou isso de vida equilibrada. Isso tem a ver com as qualidades da natureza. 8 horas tamásico, que é o estado um pouco mais letárgico. A gente precisa disso. Dormir, se divertir. 8 horas mais enérgico, mais um pouco de extroversão é necessário, um pouco de... E 8 horas de sattva, equilíbrio, serenidade, introversão. Como estão nossas vidas? Usa como referência para onde eu estou indo. Normalmente a gente está desequilibrado em alguma, a gente está muito para uma, para outra. Então tem que ser uma vida equilibrada, uma vida prática no mundo equilibrada, sem esquecer dos dois. Não é que Marta estava errada. Nós temos que ter o nosso papel de Marta, mas se esquecer do outro pedaço, nós estamos conectando com preocupação, com ansiedade, do jeito que Marta estava. Dentro de nós. Essa pequena historinha fala da nossa existência. Não só da nossa atitude, mas da nossa existência. Dentro de nós, Jesus entrou numa casa. Que é a casa? Esse corpo é a nossa casa. E aí tinham 3 personagens dentro dessa casa. Marta. O que é Marta? Dentro de nós. Hum? Labor. Pode ser, a mente. Então, alguma coisa te faz, quando você acorda, alguma coisa te faz. Preciso fazer isso. Alguma coisa te faz, estou com fome, preciso comer. Alguma coisa te faz, preciso fazer exercício, preciso ligar. O tempo inteiro você está se movendo e tem algo, esse propulsor da sua vida. Pode ser chamado de desejo. E aqui não é negativo. Mas se você não tiver desejo, você não se mexe. Não é verdade? Se uma pessoa não tem desejo, ela não sai da cama. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, ela fala, não quero fazer nada. Marta está inativa. Isso não é bom. Marta é extremamente indispensável nas nossas vidas. Você tem que ter esse desejo, essa disposição, esse ânimo, esse vigor, essa motivação, essa energia para fazer. Isso é Marta. O que representa Jesus? Jesus estava dentro da casa. O que representa Jesus? A nossa essência, a nossa alma, essa centelha divina em nós. E ela é a causa do nosso viver. Você tem o desejo de fazer as coisas, mas você já parou para pensar que se essa presença de Jesus não estivesse dentro dessa casa, nada funciona? Nada existe. Então, Jesus e Marta. E o que significa Maria? Alma é Jesus. A Maria significa esse esforço para conectar Marta com Jesus. Hã? Pode ser devoção, pode ser sua energia para querer orar, para querer meditar de Deus. Porque se Marta e Jesus estiverem separados, se você estiver vivendo no mundo e agindo e esquecer de Jesus na sua casa, você vai sofrer. Então, o que é Maria? É essa vontade dentro de nós de se conectar com Jesus. Porque Maria, nessa história, também era a ligação. Ela era irmã de Marta e ela estava junto com Jesus. Ou seja, ela estava conectada com os dois.
E o que isso quer dizer? Viva, haja, come, acorda, faz tudo o que você tem que fazer. Mas não esquece de se esforçar de colocar sua energia para lembrar da presença da alma, para lembrar e sentir a presença de Deus em você, enquanto você vive, enquanto você faz. Traz harmonia nessa casa entre Marta, Jesus e Maria. Não deixa Marta sozinha, senão ela vai se acabar. E ela vai esquecer da presença de Jesus. Essas três coisas estão em nós. E parece que são coisas distintas. Uma a gente não percebe, que é a presença divina. Ela está lá escondida. Mas ela é a fonte da nossa vida. A outra a gente percebe o tempo inteiro, que é essa força levando a gente para agir, trabalhar e funcionar. E a gente percebe também essa presença de Maria, porque a gente sente, fala, eu preciso me conectar, eu preciso orar, eu preciso fazer isso. Então essa energia, essa força, essa determinação para se conectar com essa fonte interna, enquanto você faz suas ações, é Maria. E essas todas precisam estar alinhadas e harmonizadas. E se não tiver, se só tiver Marta, não funciona. Se só tiver Maria, também não funciona. Porque tem que viver. Você morre de fome. Se só tiver Maria, você morre de fome. E se tiver só Jesus, maravilha, não. Mas na vida não dá. A alma que habita essa centelha divina, ela precisa desse corpo e ela precisa dessa mente para funcionar no mundo. Então, enquanto existir vida nesse corpo, a gente precisa se esforçar para unir Marta com Jesus através de Maria. Dá para entender isso? E como está nossas vidas? Pensa como você está vivendo. Quando você acorda e levanta para ir no banheiro, é Marta te levando. Você lembra que tem um poder de Deus que te fez acordar? Que tem um poder de Deus que te fez sentir vontade de ir no banheiro? Ou é você que fez isso? Quando você está dormindo, quem está respirando em você? Não é Marta e nem Maria, é Jesus. Você acabou de comer. É Marta que está digerindo a comida? Não, você não pode fazer um esforço e falar, agora eu vou digerir minha comida. Agora você vai falar, agora eu vou bater meu coração? Não. Tem algo que está funcionando e você lembra desse algo? Se você não lembra, você só está Marta. Se você lembra, é Marta e Maria e Jesus juntos. Então, cada parte do nosso dia, você está lembrando dessa combinação toda dentro da sua casa ou você está esquecendo? Se você está esquecendo, Jesus daqui a pouco vai te dar uma bronca, falar Marta, ou Expedito, ou José. Muitas preocupações. Maria está fazendo a melhor parte, você está fazendo tudo errado. Puxão de orelha. Tempo inteiro. E o que a gente faz aqui na meditação? Como chama esse nosso caminho? Como chama? Alguém me ajuda, por favor? Ah? Como chama essa técnica? Kriya Yoga. Kriya são duas palavras. Kri e Ya. K-R-I e Ya. Quem é Kri? Entre Marta, Maria e Jesus. Quem é Kri? Kri é Marta, porque Kri significa ação. Tudo que a gente faz no mundo é Kri. Tudo que a gente faz no mundo é Marta. E o que é Ya? Quem é Ya? Ya significa a presença de Deus. Quem é Ya? Jesus. Sem Ya não dá para fazer Kri. Mas para juntar esses dois, falta Yoga. Maria e Yoga. Maria e Yoga. Se não tiver a união de Kri com Ya, de Jesus com Marta, esquece. Isso é a verdadeira união das nossas vidas. Yoga não é colocar suas duas pernas atrás da cabeça. Se quiser, pode. Mas a verdadeira yoga é perceber as suas ações pelo poder de Deus.
perceber que você não pode fazer nada sem a presença de Jesus nessa casa. E esse esforço e essa mover-se em direção a perceber essa união é Maria. E isso é yoga. Traz uma harmonia na sua casa. Não na sua casa externa, na sua casa interna. Traz esses três juntos. Dá para entender? Jesus é a alma, Maria é o corpo, não, Marta é o corpo e Maria é a respiração. O corpo e a alma estão juntos, só que a gente não percebe. E o que é aquilo que conecta o corpo com a alma? É a respiração. Maria escolheu a melhor parte. Se não tiver respiração nesse corpo, Marta já era. E Jesus vai embora. A hora que a respiração acaba, a alma, essa centelha divina, deixa esse corpo. E aí não existe mais ação. Corpo, corpo e mente. Alma e respiração. Isso é yoga. E isso a gente tem que aprender a associar os três. Continua fazendo tudo na sua vida. Trabalha, se diverte, come, dorme, faz tudo. Só que se você esquecer de Iá, se você esquecer de Maria, da sua respiração, você não está no olho do furacão, você está no furacão. Você está levando as ondas na cabeça. E você não é uma pessoa centrada, você é um marginal. Isso é prático, não é teoria e conceitos bonitos, isso é prático. Porque a gente tem 24 horas todos os dias para lembrar e para se conectar com isso. Então, como isso é prático, algumas coisas para a gente pensar e refletir e de aplicar nas nossas vidas. Primeira coisa, tenta, por favor, lembrar da sua respiração o quanto você puder durante o seu dia. Só lembra que tem um ar passando no seu nariz. Estou vivo. Só o ato de lembrar dessa respiração é trazer essa união. Então você já se sente leve. Lembrou da respiração, você já está unindo Marta, Maria e Jesus. Quantas vezes a gente respira por dia? Em média, 21.600 vezes. Então, Jesus está te chamando 21.600 vezes. Quantas vezes a gente se lembra? Jesus, agora eu estou ocupado. Marta se apoderou da minha vida, depois a gente conversa. Uma hora ele cansa e fala, tá bom, eu vou mudar de casa, você vai ver. 21.600 vezes. E os mestres falam que se uma pessoa tem a capacidade de dessas 21.600 vezes, somente observar a respiração 1.728 vezes. É menos de 2 horas. De dentro de 24 horas, se você só lembrar da sua respiração, em 10 anos, todo o seu sofrimento, toda a sua preocupação, todo o seu desequilíbrio some por completo. Só lembrar que você respira. Em 10 anos, você está iluminado. Olha o poder dessa presença em nós. E a gente esquece. Menos de 2 horas por dia. Você não precisa deixar de comer. Quando você come, você respira ou não? Sim, lembra que você respira enquanto você come? E já está contando essas 1.000 e poucas. Quando você vai no banheiro, você respira ou não? Continua observando. O tempo inteiro você pode lembrar. E isso está trazendo uma purificação imensa na sua vida. Uma transformação no seu estado mental incrível. Lembra da sua respiração quanto você puder. Você vai esquecer? Vai, não importa. Lembra de novo e vai treinando. Isso é muito prático, isso é muito poderoso. Outra coisa. Marta e Maria, você tem que trabalhar, mas não deixa Deus de fora das suas ações.
Não deixa sua alma nem Jesus fora do que você está fazendo. O que significa isso? Oferece suas coisas para Deus ou para Jesus. Acorda de manhã e antes de você pular da cama, você fala, você respirou em mim, então esse dia é seu. Eu vou andar, eu vou lembrar de te oferecer. Eu vou ver minha família, eu vou te oferecer minha família. Eu vou ver meu prato de comida, eu vou te oferecer esse prato de comida. E isso é Marta e Maria junto o tempo inteiro. Você está dirigindo, Deus, você está comigo, eu te ofereço. Oferece o seu dia inteiro, cada ação. E o resultado da ação oferece para Deus. Treina, isso não é difícil. A nossa parte é tentar. Isso não te impede de fazer nada. Qualquer ação oferece para Deus. Qualquer momento oferece para Deus. Terceira, agora não é oferecer para Deus, mas agora é lembrar de Deus. E onde? Em cada pessoa e em toda parte. Só traz esse pensamento. Olha para alguém antes de falar, é o Cleiton? Não. Ó Deus, é você. Mentalmente, porque senão vão achar que você não está bem. Eles que não sabem que eles não estão bem. Olha para um passarinho, Deus é sua presença. Mentalmente e mecanicamente, você não vai sentir ainda. Olha para uma borboleta, oh, Deus é você. Olha para qualquer coisa, tudo que você perceber com sentidos nessa vida, pelo menos traz mentalmente isso, Deus é sua presença. Alguém vai falar com você, Deus é sua presença. Alguém te tratou mal, Deus, eu não consegui entender, mas é sua presença. Tudo nessa existência é a presença dele, sim ou não? Existe algo que não seja a presença de Deus? Não. Então, o ato de pelo menos se esforçar para trazer isso para a sua vida, faça isso como um treino. Uma criança aprende a falar, a andar, a cantar, a andar de bicicleta, treinando. Será que a gente não pode fazer isso? Se conectar com essa verdade? Então, durante o seu dia, enquanto você está brincando de Marta por aí, traz Maria junto. Deus é você. Yoga. Toda vez que você só lembrar disso, olha para a comida e fala, Deus é você. Yoga. Marta e Maria estão abraçadas e Jesus está feliz da vida. Lembra? E percebe o que vai acontecer? Então, essas coisas, essas três primeiras coisas são relativas à nossa vida no mundo. Continua vivendo, mas traz essas três coisas. Qual é a quarta? A quarta é só Maria com Jesus. A quarta é só nos pés de Jesus. Agora, deixa Marta dormindo. O que significa isso? Todos os dias você tem que ter o seu momento de reclusão, de afastamento de todas as suas atividades, e esse momento é só para Deus. Seja meditar, seja orar, seja ficar em silêncio, mas seja 30 segundos, 1 minuto ou horas. Em algum momento do seu dia, você tem que ter um momento só para Jesus. Só de Maria com Jesus. Deixa a Marta cozinhando, deixa ela fazer o que ela quiser. Agora eu não quero saber de nada. Se a gente não tiver esse momento de recarregar a bateria, a gente não consegue aplicar os três anteriores. Não deixa um dia de meditar. Não deixa um dia de orar. Não deixa um dia dessa sua comunhão com o divino. Porque senão a força centrífuga vai rir e falar: vem comigo, Marta, você está no meu bolso. Todos os dias. Nessa hora que você for só Marta e Jesus, Maria e Jesus, não existe filho, não existe pai, não existe trabalho, não existe comida, não existe compromisso, não existe preocupação. O mundo acabou. Nesse momento que eu tenho, o mundo acabou. Só existe uma coisa: o Criador desse mundo. Deus, minha mãe divina, não importa o que você chama. Você tem que ter um momento sagrado. Falar, eu estou agora só para você e mais nada. Isso é indispensável. E falta uma coisa, vocês têm um monte de lição de casa. O último item. Antes de dormir, analisa o seu dia. E entende o quanto dessas outras 4 você conseguiu aplicar. Antes de dormir, faz essa autoanálise. 5 minutos.
Como foi meu dia? Eu lembrei de Deus? Eu lembrei da respiração? Eu ofereci as coisas para Deus? Eu fui só Marta? Eu fui Maria? Eu trouxe harmonia na casa? Como eu posso melhorar amanhã? Essa autoanálise é a que a gente falou de Swadhyaya, de conectar seva e sadhana junto, de trazer harmonia. Então, um pouquinho, isso vai trazer uma clareza tão grande. Como eu posso melhorar amanhã? Senão a gente fica estagnado, certo? Dá para lembrar dessas 5 ou não? Puxa, era um negócio, uma passagenzinha tão pequena, Jesus se animou. Vida espiritual é uma vida prática. Ela tem que ser aplicável, ela tem que ser realmente transformada em ação nas nossas vidas, senão não funciona, certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração, por favor. Começa agora a se conectar. Qual é a opção da sua vida? A melhor parte, que não lhe será tirada, ou a outra parte, que sempre lhe é tirada? Lembra dessa respiração e vocês estão conectados com o Eterno. Sua mente continua funcionando, os pensamentos, seu coração está batendo. Sua vida acontece, Marta segue. Mas não esquece da presença de Jesus. Isso é união. Essa é uma vida conjunta. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não olhar para trás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Esse amor não seja só em palavras, não seja só numa canção. Nós somos convidados para andar nessa vida junto com Deus, junto com Jesus. Lembra que a gente só vai realmente encontrar nossa verdadeira alegria bem perto dele. Não existe outra possibilidade. Vive, faça tudo, mas convida ele para a sua vida. Vive, faça tudo. E lembra de agradecer por ele respirar em você e te permitir fazer tudo. Trazer uma perfeição para nossas vidas está nas nossas mãos. O nosso esforço consciente, o nosso esforço sincero vai trazer o resultado. Vai trazer o êxito nessa nossa jornada, nessa nossa empreitada.
celebrando a vida, praticando união, yoga, em cada instante. Marta e Maria, abençoadas por Jesus. Orando para Deus, orando para Cristo, orando para todos os mestres que abençoem nossas vidas, com esse equilíbrio, com essa harmonia, com essa perspectiva divina. Que nossos pensamentos, palavras e ações reflitam essa união interna, essa experiência de bem-aventurança, que é a própria presença de Deus. Eu agradeço a todos pela presença e por a oportunidade, e tentando perceber essa presença viva de Deus, que respira e se manifesta em cada um de vocês em nomes e formas diferentes. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.